Olá, bom dia, Marabá. Chegamos no nosso compromisso de todo sábado ao meio-dia. Chegamos com o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. E neste sábado, lembrando, @VitorAor, nosso Instagram, @VitorAor, nos siga lá, porque nós temos muita coisa na nossa página do Instagram, além dos programas, também a página no YouTube, aqui da TV Vitória. Você acompanha todos os nossos convidados e convidadas, você acompanha o programa dentro da estrutura da plataforma da TV Vitória. E também encontra os nossos programas lá. Neste sábado, especialmente nesse sábado, vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a economia do município de Marabá. Para isso, nós trouxemos aqui o doutor Prieto Rodrigues, advogado especialista em empresas, presidente do Conjove, que é o Conselho de Jovens Empresários do município de Marabá. E é justamente isso, né? Porque quando nós falamos em empresas, nós falamos num desenvolvimento econômico, nós falamos de contratações, oportunidades, nós falamos de um montão de coisas que tem a ver tudo com a população e com a estrutura do município também. Doutor Prieto, é um desafio. Sei que é um desafio, né, dirigir uma entidade como essa, que congrega vários empresários, empreendedores. Na sua avaliação, como é que está sendo esse trabalho? Como é que o senhor vê hoje o campo com relação à economia do município de Marabá, agregando novas empresas, novas pessoas, um processo de desenvolvimento que Marabá vive hoje? Seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade. Vitor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do podcast Pode Ver, podcast bem badalado aqui de Marabá, bem assistido, com uma audiência lá em cima. Então, é uma honra muito grande para a gente estar aqui nesse momento, compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui em Marabá, de tudo que a gente tem trabalhado e o que a gente ainda pode construir aqui nessa cidade. E falar de empresa, de empreendedorismo, é falar do que mexe com o meu coração, que mexe com aquilo que me emociona. E estar numa cidade como Marabá, onde o setor produtivo tem um papel fundamental para gerar desenvolvimento, para impactar todas as áreas. A empresa, ela tem um papel social muito importante. Ela atua no desenvolvimento da cidade, gerando emprego, gerando renda, impactando o sustento de muitas famílias, gerando dignidade para a população. Marabá vive um boom. Marabá está para vivenciar aí grandes transformações. A gente já acompanha uma Marabá que veio ali depois daquele problema que a gente teve com a Alpa e se desenvolveu um pouco depois, deu uma balançada e agora teve uma crescente, mas a gente vai presenciar, eu espero que nós presenciamos um novo passo para Marabá, com grandes obras que estão para chegar. E Marabá, posso lhe dizer, vai virar tem a possibilidade de virar o maior hub logístico do país. Quando nós falamos em hub logístico do país, trocando em miúdos, para cá vai convergir muitas empresas, logicamente, vão agregar, mas o que o marabaense, o que o consumidor, que o empresário marabaense espera de 2026? Como é que vai se transformar esse hub logístico? O que acontece? Nós estamos numa terra, eu falo muito isso, tudo que se planta dá. É uma terra rica, é uma terra produtiva. No entanto, a gente precisava explorar mais o nosso diferencial de estratégica de localização. A localização de Marabá tem uma estratégia muito boa, está posicionada numa localização muito boa para fazer várias formas de circulação de mercadorias e de produtos, de matéria-prima que a gente tem aqui. Hoje a gente vive uma explosão do minério, o agronegócio também passa por um período delicado, mas jamais vai deixar de ser uma potência da nossa região. O grão estourando no mundo inteiro. Sim. E Marabá tem todos os modais viários, né? Modais trem, avião, rodovias. E agora, se virar realidade o Pedral do Lourenço, a hidrovia chega. A hidrovia chega e a gente tem vários setores de escoação da cidade, de escoação, de produção, que vão nos colocar em outro patamar na visão logística de todo o nosso país. Porque o Centro-Oeste hoje ainda é o maior produtor de grãos, né? Temos essa ideia e é fato.
E o escoamento desse produto sai tudo pelo Sudeste. Do Centro-Oeste segue para o Sudeste. E de lá é embarcado. Se houver a hidrovia, essa logística muda. A perspectiva é essa também. Hoje, Vitor, nós já vivemos uma disputa ali com o Sudeste nesse escoamento, porque nós temos o trem. Temos o trem que escoa alguma coisa, temos as vias, então as transportadoras trazem esse escoamento, principalmente em grão, milho, soja, do Mato Grosso, e vai até Barcarena para escoar. Só que o que isso acontece? A gente não tem ainda um preparo viário suficiente para suportar a quantidade da produção. Então, essa produção ela é dividida com o Sudeste com o Norte do país. Tendo um escoamento hidroviário, uma hidrovia saindo de Marabá, todos esses caminhões que descem, a gente está numa época de safra, época foi feita a colheita agora, é a época de escoar o grão. Então, é aquele momento ali que o quilômetro 6 tem aquele congestionamento ainda maior, os caminhões descem, estão vindo todos do Mato Grosso para escoar essa produção de grãos. Só que eles vão até Barcarena. E essa logística até Barcarena, esses 600 quilômetros a mais, que tem ali 570 quilômetros a mais, às vezes faz com que a gente perca essa negociação para o eixo do Sudeste. Tendo a hidrovia aqui, a gente conecta diretamente a hidrovia. As barcaças vão sair daqui o ano inteiro, diretamente passa por Barcarena e já escoa para o mundo inteiro. Também tem um custo, né? O custo do transporte, do veículo, do caminhão, máquina, essas coisas todas. Então, essa questão dessa logística dificulta um pouco aqui para a região, e aí os exportadores preferem realmente o Centro-Oeste e o Sudeste, né? Para fazer esse escoamento. Com a hidrovia muda um pouco esse foco. Inclusive, tem empresários aqui em Marabá já que está construído, inclusive, um porto aqui para dar atendimento a essas empresas. Excelente, Vitor. Infelizmente, hoje a gente não pode disputar ainda com a qualidade das vias do Sudeste comparado às nossas vias. Então, a estruturação das nossas vias, principalmente as nossas vias estaduais, elas ainda passam por um processo de modernização, de alargamento, para que possam suportar. Outro fator importante que é preciso trazer à tona é a sustentabilidade. O veículo ele emite mais gases poluentes, ele traz mais danos ao meio ambiente, e o legislador hoje está preocupado em editar leis que beneficiem quem gera menos poluentes para o meio ambiente. E o setor hidroviário, trazer o transporte hidroviário, eu diminuo a quantidade desses rodotrens, desses bitrens nas vias, os impactos que tem com os poluentes, com os carbonos que eles são gerados, e trago isso para um transporte que impacta bem menos o meio ambiente e que está amparado pela legislação. Os investidores estão preocupados só com o impacto ambiental? Não, Vitor. Eles estão preocupados também com o retorno, porque o empresário ele precisa, claro, se preocupar com o meio ambiente, mas também com a lucratividade que ele vai ter para impactar todo o setor que ele atua. Só que o legislador está trazendo benefícios, está trazendo isenções, leis tributárias que isentam ou que abatem tributos de quem emite menos poluentes, quem emite menos predadores, né, para o ambiente. Então, isso torna o mercado mais competitivo, um mercado mais viável e mais rentável para quem vai investir na hidrovia. Beneficiar todos, né? Que beneficiar com certeza novos contratos virão, novos empregos irão surgir. Então, é um momento muito importante para Marabá. Vai depender, logicamente, do processo de derrocamento do Pedral do Lourenço, né? Isso aí é... Então, assim, é importante deixar claro essa questão, porque também é um tema que ainda está sendo muito falado, mas não tem sido explicado da forma correta. O porto já está legalizado e o porto já está operando, inclusive. Nós hoje já temos barcaças saindo em períodos de cheias aqui da nossa região. O Pedral do Lourenção, a derrocagem do Pedral, ela vem aqui para viabilizar uma trafegabilidade durante todo o ano. Porque aqui os nossos rios ele tem a baixa do rio de acordo com as chuvas, com o índice pluviométrico de toda a nossa região, ele sobe e desce o nosso rio.
Então, para que ele seja navegável, é preciso que haja a derrocagem do Pedral do Lourenção, que é um arquipélago de pedras que estão submersas e impedem a trafegabilidade dessas barcaças. É um trecho aí de 40 quilômetros, 42 quilômetros. É muita pedra. Mas isso traz desenvolvimento. Sim. E há um debate muito grande. Hoje a derrocagem vive um entrave por uma ação proposta pelo Ministério Público Federal que alega não ter sido feito algumas pesquisas públicas, algumas ações públicas para ouvir o impacto do Pedral do Lourenção, principalmente nas comunidades que cercam aquela área ali. As comunidades tradicionais, eu tive acompanhando recentemente, inclusive, a manifestação em Tupiranga, devido oficialmente ser lançado lá, né, o início das obras, e está tendo realmente uma resistência por parte de determinados grupos que vão impactar nos pescadores, muitas associações que estão nesse patamar lá, reivindicando lá até a não continuidade do projeto, né? Então, tem certo aí essa situação entre o governo e as comunidades, de que maneira eles vão resolver esse impasse e essa situação lá. Claro que para o empreendedor, para quem está investindo na região, vai ser logicamente muito bom. E para as outras pessoas também, as pessoas que vão depender desse serviço, né, desse trabalho, e novos contratos com essas empresas que estarão vindo para Marabá. E Marabá está preparado para receber esse novo montante. Vitor, assim, não desmerecendo o pleito de quem mora ao redor do Pedral do Lourenção, de quem vive daquela região, mas não é algo que se começou agora, não tem 1 ano, 2 anos, a gente fala de Lourenção aí há mais de 10 anos, se eu não me engano, quase 15 anos de discussão. Começou a discussão do Lourenção, da derrocagem, da possibilidade da derrocagem do Pedral do Lourenço. E foram feitos vários estudos de viabilidade, estudos de impactos ambientais. O Ministério Público Estadual participou dessa discussão, o governo do estado participou com seus órgãos fiscalizadores, teve todo um processo de estudo, viabilidade, impacto, para entender o que seria os ônus e os bônus de uma obra como essa. Mas chegou-se à conclusão de que o desenvolvimento que isso trará, o impacto que isso trará para a sociedade marabaense, o impacto que isso também gerará para aquelas comunidades ribeirinhas que também irão usufruir desse desenvolvimento, terão mais emprego, mais renda, possibilidade de empreender e atender às necessidades, às demandas que serão criadas através de uma obra de um porte como esse. Cidades vizinhas irão se desenvolver ainda mais. Itupiranga, certamente, com esse porto, será a bola da vez, será impactada positivamente com a chegada do porto. Hoje, Vitor, só para você ter uma noção, a maior especulação imobiliária que gira em torno de Marabá está ali entre aquele trecho depois do Mirante até chegar em Itupiranga. Uhum. O nosso escritório, por exemplo, já participou de algumas negociações ali que tivemos até que assinar termos de sigilo por conta da especulação que está tendo naquela área ali. Então, é real, está acontecendo, o porto vai sair, não tem outra solução, ele vai sair de uma forma ou outra, por quê? O porto já está autorizado, as licenças já estão vigentes, já está acontecendo, como eu falei, num período de cheia, como é um período agora, as barcaças estão saindo, só que se acontecer a derrocagem do Pedral do Lourenço, a gente vai viver outra realidade de Marabá. Por quê? Marabá irá virar o maior hub logístico do país de escoamento da produção de grãos. Que boa notícia. Isso é bom para Marabá, isso é bom para a região, é bom para o desenvolvimento de nossa cidade. Nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa Dr. Prieto Rodrigues, advogado especialista em empresas e presidente do Conjove, Conselho de Jovens Empresários de Marabá. E também vamos falar daqui a pouco do Vox to You, que também é uma novidade aqui para Marabá. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui, 2 minutos, voltamos para o nosso segundo bloco do Pode Ver. Show. Desde 2016,
16, o Açaí da Hora traz para você o verdadeiro poder da Amazônia. Rico em antioxidantes e ácidos graxos essenciais, o açaí fortalece o nosso sistema imunológico e protege o nosso coração. Com certificação Adepará e tecnologia de ponta, garantimos um açaí 100% puro e sem conservantes. Mais energia para o seu dia, mais saúde para a sua vida e o melhor, nosso açaí tem origem nativa e um compromisso real com o reflorestamento. Somos Açaí da Hora, 100% natural. Boa Esperança, há 54 anos no mercado. A única empresa da região com um ponto de apoio com carros reservas nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Sudoeste do Pará. Mais de 12 horários diários no trecho Marabá-Belém. Ônibus modernos com internet Starlink. A Boa Esperança leva você também para São Luís, Teresina, Parnaíba, São Félix do Xingu, Redenção, Canaã, Tucuruí e outras localidades do Pará, Maranhão e Piauí. Pontos de vendas e embarques. Rodoviárias da Folha 32, quilômetro 6 e Núcleo Morada Nova. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes. Sempre que eu venho aqui no postinho, eu sou bem recebida. Eu moro aqui próximo, né? Então, a cada 6 meses eu faço um tratamento. A minha família também, eu tenho 3 filhos, né? Vou fazer exames de rotina, exames de sangue. Eu trago a eles e assim, sou bem acolhida, sou super abraçada pelos profissionais e dá super certo. A gente espera que melhore mais ainda, porque Marabá abraçou a transformação. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. A novidade começa aqui. Melhor da música gospel. Boas Novas, a rádio que toca. 97.9 FM Marabá. A mais gospel do Brasil. Boas Novas FM. Rádio Boas Novas. A preferida. Boas Novas FM. O milagre está no ar. 97.9 Marabá. Voltamos aqui com o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Estamos recebendo aqui hoje Dr. Prieto Rodrigues, advogado, especialista em empresas, presidente do Conjove. Desafio, né? Desafio Dr. grande. Prieto, desafio grande. Nós falamos no bloco anterior do que a Marabá vai ter esse ano, né? Expectativa boa com relação à economia, mas no final do ano passado, né, foi divulgado aí algumas empresas fechando as portas, algumas no comércio de Marabá. Como é que você também vê essa questão do comércio em Marabá? Como é que está a situação? Que realidade o senhor encontrou e que o senhor está pensando em transformar para melhorar ainda mais a vida, não só do empresário, mas também de quem consome Marabá? Vitor, o país passa um momento de instabilidade para o terceiro setor, que é o setor produtivo. É um período onde as empresas estão se adaptando à nova realidade. Mas, com relação a essas informações que saíram com
relação ao fechamento de várias empresas aqui em Marabá, a Associação Comercial tomou o cuidado de Informar com investigar cuidado e também, trazer, né? e Tem a toda essa fundo questão. o que realmente estava acontecendo. E chegamos aos números de que a quantidade que fechou foi bem menor do que a quantidade de empresas que abriram. Né? Então, na verdade, o ano passado a gente fechou com superávit Saldo positivo. saldo positivo de empresas abrindo em nossa Porque região. quando a notícia chega na população, causa aquele impacto, né? O que está acontecendo na economia aqui de Marabá, né? Marabá é uma cidade que a economia gira 24 horas. E aí a gente causa aquele espanto, o que está acontecendo, né? Mas nada para esse alarde todo, né? A gente tem um cuidado para trabalhar Marabá, toda vez que é feito um comparativo com todo o cenário a nível nacional, que Marabá ela vive algumas bolhas sempre. Por exemplo, agora a gente vive a bolha das obras da Vale aqui, que demandam muito de profissionais. Então é um período em que está tendo muita vaga de emprego, contratações, e o dinheiro está circulando. Então a gente sempre tem um movimento nesse sentido que faz com que a nossa economia ela continue ali trabalhando. Mas é preciso que nós nos preocupamos com o futuro. O que vai acontecer depois que acabar uma obra da ponte? O que vai acontecer depois que a Tecnored encerrar a participação dela aqui, das obras que tem realizado aqui em nossa região? O que vai ficar de bom e como que a gente pode traçar estratégias para que essa evolução da economia, esse equilíbrio da economia, ele continue e aumente cada vez mais. Não pare, continue e aumente. Essa é a palavra-chave. Que não pare, porque nós temos uma obra em andamento de bilhões, na verdade, essa obra. Né? Contrata, tem a Tecnored, as empresas chegando, o distrito industrial está sendo revitalizado, aí muitas empresas já estão se instalando, e Marabá não pode parar. Né? A economia tem que girar e demandar serviços, contratar, fazer com que o capital circule. Perfeito, Vitor. O distrito industrial, você tocou num assunto muito importante, é uma briga que também a Associação Comercial participou há muito tempo, vem com essa briga para desocupar, porque nós tínhamos um distrito industrial invadido, totalmente invadido, onde as empresas de fora que vinham para se instalar aqui tinham receio de fazer investimentos na nossa região por conta da estabilidade ali da ocupação do distrito industrial. Então, a primeira parte foi desapropriada, a primeira parte foi feito a reintegração de posse, então as empresas já têm outro olhar, já trazem uma maior segurança jurídica para que elas façam uma instalação correta, porque a gente quer também organizar o cenário urbanístico de Marabá de forma que a empresa se instale no devido lugar dela. Imagina uma indústria dentro da cidade, uma indústria em áreas que não são adequadas. Até o plano diretor não permite. Só que quando eu vinha trazer um investimento fora, um investimento que ia impactar em geração de emprego, renda, circulação da nossa economia, trazer meios para que a gente pudesse investir mais em turismo, em lazer, em fomentar todas essas áreas que ainda precisam de uma atenção nossa aqui em Marabá, o investidor falava, não, peraí, eu vou para uma área ali que está invadida, que tem uma briga judicial. Vai comprar dor de cabeça. E aí daqui a pouco ele invade a minha empresa, pega um pedaço. Então, é preciso trazer segurança para que o investidor venha para cá, se sinta seguro e aproveite desse hub logístico que a gente está criando aqui na nossa região. E o escritório do Dr. Prieto Rodrigues trabalha justamente isso, né? Justamente nessa orientação, nesse acompanhamento dessas empresas que tentam se instalar em Marabá. Exato. Não, que querem e vão se instalar em Marabá. A nossa maior missão é trazer soluções jurídicas para a empresa, trazer tranquilidade, trazer adequação. O carro-chefe da nossa empresa é o compliance, é implementar a conformidade dentro da empresa, fazer com que a empresa se prepare, se estruture para que possa aproveitar as oportunidades e que o empresário, o gestor, possa desenvolver a sua operação sem se preocupar com as burocracias ou com os entraves trabalhistas, tributários, contratuais, que isso aí quem cuida da gente, essa dor de cabeça é nossa. Eu compro essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça a gente leva para a gente lá no escritório. E, na verdade, a gente fala que o nosso maior papel é ser um parceiro estratégico do empresário nas tomadas de decisão. É um facilitador, né? Exatamente. Para o empresário, para as empresas que vão se instalar em Marabá, para
tendo muita demanda, muitas empresas estão observando Marabá com outros olhos? Demanda grande, um olhar diferenciado. A gente traz aqui, ó, eu estou há mais ou menos uns 7 anos em Marabá. Quando nós não viemos para cá para ficar, o olhar para Marabá ainda era um olhar voltado muito para o agronegócio, um olhar voltado para o minério. Essas culturas continuam em alta. A gente continua atendendo também muito empresário do agronegócio, muito empresário do setor da mineração, mas tem surgido outras oportunidades. Tem surgido outras oportunidades no ramo gastronômico, no ramo hoteleiro, de serviços. As empresas têm entendido a necessidade de capacitação, qualificação dos seus colaboradores, estratégias de governança para que eu consiga reter um talento dentro da minha empresa, para que eu consiga trabalhar o meu time dentro da cultura e das expectativas de visão e missão que eu planejo para aquela empresa. Então, tudo isso tem sido uma consciência criada pelo empresário marabaense. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa consciência. Quando a gente chegou há 7 anos falando de compliance, as portas não se abriam fácil, porque o compliance era algo muito desconhecido, está em conformidade. Mas quando a gente deixava de lado essa nomenclatura e falava, compliance nada mais é que está em conformidade, se adequar ao que a legislação me exige, na hora que chegar uma ação trabalhista, se vier a chegar, eu estar amparado com documentação, se eu passar por uma fiscalização, trabalhar auditorias internas que me mostrem, antes mesmo de qualquer problema, o nascituro daquele embate que eu tenho dentro da minha empresa e consiga sanar antes que aquilo tome uma proporção que eu não consiga mais tomar as rédeas de volta. E só para uma informação a todos que nos estão acompanhando, o nosso convite, o primeiro convite partiu em dezembro ainda, doutor Prieto, para participar do nosso programa, para justamente falar com o público de Marabá, para a gente ter uma noção do que está acontecendo na economia da nossa cidade, a questão industrial, a questão do comércio, a questão do agro, porque Marabá vive realmente hoje um momento muito importante e bom para o desenvolvimento de nossa cidade, a participação também do governo estadual e municipal nesse processo, que é muito importante, além da iniciativa privada. E somente agora, em fevereiro, que a agenda deu para vir aqui no nosso programa falar um pouco do que está acontecendo na economia de nossa cidade e que repercute também em outros municípios, né? Porque quando Marabá se torna um polo, outros municípios também, logicamente, que é uma interdependência, também recai nos outros municípios. Então, você também tem recebido também informações da estrutura econômica de outros municípios também para trabalhar com essas empresas nessas cidades? Perfeito, Vitor. Peço desculpa mais uma vez pela demora. Realmente, nós tivemos uma demanda muito grande no ano de 2025. Foi um ano desafiador, um ano em que tivemos que nos adequar a algumas situações, trabalhar com que as empresas fizessem todo o dever de casa, para que a gente entrasse no 2026 mais tranquilo, no 2026 precedido de uma reforma tributária que trouxe algumas dúvidas. Então, a gente precisou estar mais perto das empresas para que elas não se sentissem desamparadas e se sentissem segurança para desenvolver suas operações. Mas, agora tudo alinhado, mais uma vez obrigado pela oportunidade e realmente é tudo isso que você falou. O setor empresarial ele vive toda essa transformação. O poder público tem atuado, o Marabá está vendo um novo hub de oportunidades e a gente fala que a gente precisa estar preparado. A empresa precisa se estruturar, ela precisa se programar para que na hora que essas oportunidades aconteçam, para na hora que venha todo esse boom que a gente está esperando e que vai acontecer. Pode anotar aí, ó. Esse boom empresarial, esse boom de desenvolvimento para Marabá está próximo a acontecer e quem estiver preparado, quem estiver estruturado vai participar de tudo isso e vai estar junto nesse desenvolvimento que vai impactar com toda certeza positivamente a cidade de Marabá. E quem está falando é uma autoridade no assunto. A pessoa que realmente está acompanhando as empresas que vão se instalar em Marabá. É um momento ótimo, importante para o nosso empresariado e para o nosso público consumidor que terão com certeza novas possibilidades aqui no nosso município de Marabá. Vamos a um breve intervalo comercial.
Daqui a pouco voltamos, doutor Prieto Rodrigues, advogado especialista em empresas e presidente do Conjove. E daqui a pouco vamos falar também dessa novidade, Fox to You. Não saia daí. Voltamos em 2 minutos. Show. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando a sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Não é só uma estrutura, a escola nova se tornou um ambiente amplo, sem contar que aqui dentro eles estão construindo vidas, e isso é muito bom para o futuro deles. A escola ficou muito melhor e a gente se sente mais abraçado. Os professores, as merendeiras, as meninas da limpeza, tratam nossos filhos, acolhem eles com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. Esse abraço é um laço que dura para sempre. Alô, Marabá e região! Conheçam a Bulls Moda Country, a loja mais completa em artigos country da cidade. Temos uma grande variedade de moda country masculina e feminina, seja adulto ou infantil. São botas de vários modelos, calças, bermudas e camisas de diversas marcas. Além de cintos, fivelas, chapéus, bonés, entre outros acessórios. Bulls Moda Country, na rua A do quilômetro 7, Nova Marabá, em frente ao supermercado Colina. Instagram, @BullsMarabá. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. Na hora de construir ou reformar, escolha quem entende do assunto. A Novo Horizonte Materiais de Construção oferece tudo o que você precisa. Cerâmica, tintas, hidráulica, elétrica e muito mais. Com qualidade, variedade e confiança. Aqui você encontra preços justos, condições especiais e facilidade na hora de pagar. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix e parcelamento que cabe no seu bolso. Novo Horizonte Materiais de Construção. Atendimento de confiança, produtos de qualidade e o melhor custo-benefício para a sua obra. Novo Horizonte Materiais de Construção. Rodovia Transamazônica, Cidade Nova. Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Voltamos com o nosso Pode Ver, o podcast aqui da nossa TV Vitória, como diz a minha amiga Ohana, a verdinha de Marabá. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos o Informe Cidade. E você pode também nos acompanhar no Instagram, @VitorAor, nos acompanhe lá e acompanhe também, logicamente, os nossos encontros aqui aos sábados, ao meio-dia. Então anote aí na sua agenda, sempre um bom bate-papo de vários segmentos, né?
cultura, é o lazer, entretenimento. E hoje estamos falando da economia, estamos falando do mercado, estamos falando de empresas, com o nosso convidado especial de hoje, o Dr. Prieto Rodrigues, advogado especialista em empresas. Já falamos muito sobre a questão econômica do município de Marabá e o que espera, potencial que Marabá ainda tem para mostrar. Marabá carrega consigo, no seu processo histórico, né, momentos importantíssimos. Aqui da década de 80, doutor Prieto só acompanhou, logicamente, a questão do ouro de Serra Pelada, deu aquela levante aqui da economia, depois teve Carajás, aí a construção da ponte, a ferrovia, a estrutura das rodovias, mudou todo um panorama econômico aqui, o agro também, que foi muito importante desse processo, e a década de 90 também impulsionada aí por vários momentos econômicos, tanto nacional como local, também Marabá sempre viveu essa fome de desenvolvimento, né? E não seria diferente atualmente. E eu estava conversando com o senhor no bloco passado, doutor Prieto, com relação, porque Marabá, logicamente, sozinha, ela seria muito mais difícil. E tem os municípios parceiros, os municípios aqui próximos, que também carregam consigo, se Marabá se desenvolve, carrega consigo também outros municípios importantes para esse processo de desenvolvimento. E como é que você avalia esses municípios que também estão atrelados, né, ao processo de desenvolvimento econômico de Marabá, que a região vive hoje? Perfeito, Vitor. Eu costumo falar que Marabá é como se fosse a pedra fundamental para o desenvolvimento dos municípios que nos cercam. Marabá, hoje, com seu desenvolvimento, traz muitos serviços, muitas empresas, muitas necessidades que a população tem e que esses municípios, às vezes, não têm. Então, o comércio daqui, a estrutura que foi criada nessa região, o desenvolvimento, eu costumo falar que, quando eu cheguei aqui, um dos clientes nossos falava que ele precisava mandar o filho para estudar em Belém, estudar em Imperatriz, Araguaína, porque Marabá não tinham faculdades boas, não tinham faculdades que atendiam a necessidade desses filhos que saíam do colégio e precisavam entrar. Verdade pura. Precisava, às vezes, ir para capitais para comprar uma roupa melhor, para comer em um restaurante bom. Questão de saúde também. Saúde a gente ainda precisa melhorar, mas evoluiu bastante. Evoluiu bastante. Uma outra surpresa que eu não posso soltar aqui, senão a minha cabeça vai rolar ali assim, mas está vindo grandes hospitais aqui para Marabá. Teve uma negociação recente de um grande terreno aqui em Marabá e uma rede grande de hospital de Marabá vai se instalar nos próximos anos aqui em Marabá e eu tenho certeza que vai trazer um melhor atendimento para a área da saúde. Eu quero parar de ouvir aquela máxima que muitos trazem de Marabá, que o melhor hospital de Marabá é o aeroporto. Não, o melhor hospital de Marabá vai ser em Marabá, vai ser dentro da rede pública também, que a gente espera que isso aconteça dentro do regional, dentro do municipal, dentro do materno, mas também que a rede privada também possa cumprir o seu papel aqui e a gente possa viver com mais tranquilidade na área da saúde aqui em Marabá. Nas outras áreas, eu entendo que a gente já está bem mais avançado e esse avanço impacta diretamente os municípios que nos servem. Sim. A gente recebe alunos para estudar, a gente recebe, às vezes, funcionários que vêm trabalhar aqui em Marabá e retornam para Itupiranga, São João, São Domingos. Então, realmente, Marabá é um polo referência para a região do Carajás. A gente tem que olhar a nossa região como região do Carajás. Tudo que Marabá impacta e de que forma ela pode contribuir para as cidades que o cercam. Isso é verdade, doutor Prieto. Há um tempo atrás, realmente, as famílias tinham que encaminhar os filhos para outros lugares para estudar, porque aqui realmente não tinham essa oportunidade, né? E hoje, como o senhor falou, mudou muito o cenário. Claro que na saúde temos que avançar, e essa notícia de que um grande hospital vai se instalar em Marabá já melhora ainda as condições, né, de atendimento às pessoas. Doutor Prieto, o senhor é advogado especialista em empresas, está tendo muito trabalho, porque eu sei que as empresas estão chegando em Marabá, o senhor tem que acompanhar, tem que assessorar. Falamos, logicamente, do Conselho de Jovens Empresários de Marabá, ao qual a entidade que o senhor é o presidente,
E também vamos falar de uma novidade, Vox2U. Vox2U, né? O que é essa empresa? Como é que ela trabalha? Como é que são o funcionamento? Quem pode ser atendido? Como é que é essa nova empresa aí, essa novidade de Marabá? Vitor, eu sempre falo com relação à advocacia. O que me fez ter um destaque diferenciado na advocacia, a gente vive uma advocacia onde tem muitos profissionais sendo postos ao tempo todo no mercado, prova da OAB 3 vezes ao ano, 3, 4 vezes ao ano, um inchaço no mercado da advocacia. E uma das coisas que fizeram eu virar a chave, que fizeram eu me destacar dentro da área que eu atuo, foi a comunicação. Comunicação, você, um comunicador nato, sabe a importância de você conseguir transmitir aquilo que você defende, aquilo que você almeja, aquilo que você quer passar para o seu ouvinte, para o seu cliente, para a pessoa que você está atendendo. E muitas das vezes a gente via das pessoas que nos cercam grandes empresários com produtos fantásticos na mão, mas na hora de vender esse produto, na hora de mostrar o que ele tinha de melhor, ele esbarrava na comunicação. Travava no medo de falar em público, não tinha técnicas para uma persuasão na hora de uma negociação, para trazer uma conexão através de um rapport. Tudo isso trazia um impasse para que ele conseguisse atingir voos maiores que ele tinha condições de atingir e não atingia por conta de uma barreira na comunicação. Então, o meu primeiro passo qual foi? Eu tenho que entregar, a nossa missão de vida é entregar soluções para a empresa e para os empresários. Falei, pronto, isso aqui é uma deficiência de alguns empresários que a gente atende, eu vou atrás de trazer uma solução para essa deficiência. E aí eu fui fazer Vox2U, falei, eu tenho que fazer, eu tenho que testar, a cobaia sou eu, se der certo eu entrego para os meus clientes isso aí. Testei, na primeira aula já me apaixonei. Prática atrás de prática, dinâmica, palco, púlpito, como falar no microfone, como manter o contato visual, como se expressar de forma correta, como trabalhar a comunicação não verbal, o gesto, as expressões, tudo aquilo me encantou e muito do que eu aprendi ali, eu falei, poxa, eu já empregava isso na minha comunicação, isso foi fundamental para que eu mudasse o patamar, para que eu virasse a chave e alcançasse outros níveis da advocacia, enxergando a advocacia como uma empresa, realmente como um mercado empresarial da advocacia, mas eu não fazia isso de forma intencional. Eu não entendia de que forma eu podia implementar essas técnicas de forma intencional para melhorar a minha forma de me comunicar. E quando eu fiz isso, quando eu entendi isso, aí eu falei, não, eu preciso trazer isso aqui para Marabá. Eu não posso guardar esse tesouro só comigo. Então, conversei com meus sócios, a Andréia, um abraço para minha sócia Andréia, meu sócio Jafé, e nós resolvemos trazer a Vox2U. Vox2U é a maior escola de oratória da América Latina, tem quase 190 unidades espalhadas por todo o país, método consolidado há mais de 10 anos. Tem como embaixador o Otaviano Mesquita, que também é um outro comunicador nato. Então, tudo isso me fez me apaixonar pela Vox2U e trazer essa paixão para entregar para o empresário e para o público todo marabaense, porque a Vox2U serve para o advogado, para o arquiteto, para o engenheiro, para o corretor, para o aluno, para o professor. A melhor forma de se comunicar é a gente saber de que maneira a gente tem que realmente, que elementos utilizar para fazer uma boa comunicação, né? Para chamar a atenção também com o produto e, logicamente, falando bem daquele produto de forma significativa, que fique na memória da pessoa. E a Vox2U está trazendo essa novidade para Marabá. E quem tiver interesse tem que procurar onde? Pode procurar o nosso Instagram lá, @Vox2U Marabá. Manda um direct lá para a gente que o nosso time vai te atender e vai te destravar. A gente traz um dado muito importante. Toda a nossa primeira aula a gente fala muito desse dado. 75% da população brasileira, isso é um dado atestado, tem mais medo de falar em público do que da própria morte.
Ou seja, quando você está num ambiente ali, numa plateia de 100 pessoas, 75% daquelas pessoas, se eu chamar ela ao palco, ela vai tremer, vai dar branco, vai ficar nervosa e não vai querer estar ali. Isso é verdade. E outra coisa muito importante também, Vitor, que quem for para a VoxU vai aprender na essência isso aí, eu sempre falo de uma analogia que eu trago do direito. No direito, a gente aprende muito juridiquês, as técnicas de falar como trabalhar uma fala mais robusta para falar na frente de um juiz, de um desembargador. Mas o que a gente aprende na Vox? Que você precisa entender quem é que está do outro lado. Você não comunica com a parede. Não adianta eu trazer uma fala muito rebuscada quando eu vou falar com alguém que não domina o direito. Eu tenho que trazer a comunicação para a realidade da pessoa que está do outro lado, para que consiga, de fato, transmitir para ela o que eu quero transmitir. É verdade. Isso com certeza são palavras verdadeiras, porque a gente vive isso na realidade. Eu já vivi uma situação, como o senhor colocou ainda há pouco aqui, uma situação bem parecida com a que o senhor colocou, eu me reportei àquele momento, falei, é verdade mesmo, o que acontece. Doutor Prieto, estava vendo aqui o horário, já estamos chegando no nosso final. Nós aqui da TV Vitória temos a grata satisfação de ter recebido o senhor. Pode vir quantas vezes quiser, as portas vão estar sempre abertas para que o senhor possa vir e trazer mais boas informações para Marabá. Acho que o nosso papo aqui levou muita informação nova para a nossa população, para a pessoa que está nos assistindo, principalmente em relação a esse momento que Marabá está vivendo, seu processo de desenvolvimento econômico e atração de novas empresas. Eu deixo o senhor à vontade para as suas considerações. Vitor, primeiramente agradecer o seu convite, agradecer ao meu diretor Farias, aproveitar para mandar um abraço também para minha amiga Ohana, Gileno, todo mundo aqui da TV Vitória, que sempre me abraça com muito carinho, me recebe com muito carinho nessa que é a Verdinha de Marabá, a audiência lá em cima, já falei para o Farias, essa televisão aqui vai estourar, vai para as cabeças e a gente já está no caminho certo. E a mensagem, eu tenho uma mensagem para deixar, não só para o empresário, mas para toda a população marabaense. Realmente o que você falou é latente. Nós vivemos um boom, nós estamos precedendo um momento fantástico de desenvolvimento da cidade de Marabá. Marabá promete desenvolver muito nos próximos anos, mas para isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos estruturar. As empresas que estão aqui, qual que é o maior medo quando vem o desenvolvimento? Principalmente o desenvolvimento em grande escala. É que as de fora engulam as que estão aqui dentro. Então, para que isso não aconteça, é preciso ter uma estruturação de governança corporativa de forma adequada, de forma inteligente, estratégica, para estar pronto para momentos como esse. É preciso organizar o time, é preciso definir quais os objetivos claros que a empresa precisa alcançar para conseguir colher todos os frutos desse desenvolvimento que vai acontecer, está na porta e vai agraciar muita gente e a Marabá vai para outro nível. Mas, ainda assim, conectando com o último tema que a gente falou com a VoxU, os maiores problemas que nós identificamos nesses anos atuando como advogado de empresa dentro das empresas é que surgem problemas dentro das empresas por meio da comunicação. Uma comunicação não assertiva traz problema no chão de fábrica, traz problema na alta gestão, traz problema no administrativo, e isso faz com que a empresa engesse, com que a empresa não consiga desenvolver de forma clara uma operação que ela podia desenvolver e alcançar outros voos maiores. Então, estruturação, organização e uma comunicação assertiva é a fórmula para a gente alcançar o resultado que a gente pretende para esse desenvolvimento que está na porta aí, Vitor. Muito obrigado, obrigado pela audiência, obrigado a todos que acompanharam esse podcast fantástico do Pode Ver. Assisto todos, sou assíduo em todos os programas e, me convidando, eu venho de novo, pode ter certeza. Obrigado, Vitor. Nós aqui agradecemos a sua participação e agradecer também à nossa audiência, a todos os nossos telespectadores, desejando a todos um excelente final de sábado, domingo espetacular para você e toda a sua família. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui no próximo sábado, a partir do meio-dia, no nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. A todos, fiquem com Deus, voltamos no próximo sábado. Tchau!